O comércio dentro dos templos construídos por muçulmanos hoje está demais. É um mal terrível. É algo que, infelizmente, muitos estão tolerando de boa mente. Ou seja, estão aprovando, concordando, dizendo amém. Porque foram iludidos e induzidos a este erro por causa dos pastores, bispos e apóstolos que têm esse intuito ganancioso de fazer das pessoas a sua massa de manobra, os seus contribuintes financeiros. E eles arrancam tudo das ovelhas. Tudo mesmo. Só que as palavras que eles usam para fazer isso são todas fictícias. Não existe nenhum texto nas Escrituras que aprove que você ou eu possamos fazer comércio. Possamos querer ficar ricos à custa da boa-fé das pessoas, usando elas para o enriquecimento ilícito. Isso é algo totalmente errado. Mas, infelizmente, hoje é uma realidade. Então, o que é preciso fazer para combater isso? Usar as Escrituras, é claro. Porque nas Escrituras existem muitos textos falando claramente contra esse tipo de coisa. Para que você e eu hoje possamos nos conscientizar disso. E quem estiver conscientizado disso, com certeza vai bater de frente contra esse comércio, onde o dinheiro e a venda de muitas coisas rola solto por aí. E isso é algo errado. E ninguém pode aceitar isso mais. É preciso que aconteça uma revolta por parte daqueles que são usados como massa de manobra para financiar esse comércio que vai continuar. Porque os pastores, bispos e apóstolos envolvidos com esse comércio, eles gostam disso. O intuito deles é ganhar dinheiro, é querer ficar ricos à custa da boa-fé das pessoas. É por isso que eles continuam com esse papo de que você tenha que dar mensalmente 10% do seu salário. Usando um texto fora do contexto, fora da nova aliança, para te induzir a esse erro. Então, está bem claro que isso não tem cabimento. É errado, é um absurdo. E você não pode continuar sendo cúmplice disso, ou conivente, ou consentindo com isso, porque isso é que estimula esses pastores, bispos e apóstolos a continuarem assim. Porque eles veem que está dando certo. As táticas usadas por eles fazem isso acontecer. Isso significa o quê? Que eles vão continuar com isso. Essa barganha, esse dar ou desce, como é que posso dizer? Essa palavra usada que quem quer rir tem que fazer rir. É o toma lá da cá, continua, pessoal. Então, isso é algo totalmente errado. Cabe a você e a mim, de forma consciente, combatermos isso. Porque não dá mais para continuar dessa forma. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre isso. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 15, onde o próprio Senhor Jesus falou contra esse tipo de comércio e fez algo para acabar com isso. O que você tem feito hoje para acabar com esse comércio? É uma questão a se pensar, porque o Senhor Jesus deu o exemplo. Então vamos ler aqui o que ele fez. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 15. Está escrito assim, ó. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo,
passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Então, o próprio Senhor Jesus passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ou seja, ele acabou com esse comércio. Ele viu esse comércio acontecendo ali no templo. E ele viu algo que era errado. Aí o que ele fez? Ele fez vistas grossas? Ele cruzou os braços e fingiu que não via e continuou consentindo com aquilo ali? Não! Não mesmo. Ele diz aqui, ó. E foram para Jerusalém, entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, todo aquele comércio ali, o Senhor Jesus tomou uma atitude para acabar com aquilo. Porque é errado, sem dúvida alguma. E ele sabia disso, que aquilo ali era uma prática errada. Comércio no templo. Tudo para obter lucro financeiro. É o que está acontecendo hoje também, pessoal. Hoje, dentro desses tempos construídos por mãos humanas, está acontecendo a mesma coisa. Não mudou. Essa é a realidade. Contra a qual você tem que fazer alguma coisa, tomar uma atitude para acabar com isso. Como o próprio Senhor Jesus aqui fez. Então, cabe a você e a mim fazermos isso. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20. Então, o comércio hoje é sempre para vender alguma coisa. É sempre para alguém adquirir bênçãos, milagres, prosperidade financeira. O dízimo é dado para tentar barganhar bênçãos de Deus. Tem cabimento isso? Isso é uma loucura, pessoal. Esse comércio é uma loucura mesmo. Terrível, má, perversa. Que infelizmente hoje muitos aceitam numa boa. Eles entregam dinheiro para pastores, bispos e apóstolos. Assim, sem ler o que está escrito. Porque se lessem, saberiam que essa prática é errada. Vamos ler o texto aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20. Está escrito assim, ó. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Qualquer pessoa hoje que julga adquirir o dom de Deus pagando dinheiro, essa pessoa é totalmente errada. O dinheiro que ela usa para fazer isso tem que ser para ela, como diz aqui, tem que ser para ela, para a perdição. Essa é uma palavra dura que deve ser dita com mais frequência para ver se as pessoas acordam, abrem os olhos, despertam e saem desse comércio. E parem de fazer isso. Ele diz aqui, ó. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O dom de Deus não se compra com dinheiro em tempo algum. As bênçãos de Deus não se compram com dinheiro. Curas não se compram com dinheiro. Prosperidade financeira também não. Então, pessoal, essa é a realidade. E isso aqui foi falado porque Pedro quis combater esse comércio. A tentativa de alguém de comprar o dom de Deus é totalmente errado. A loucura do comércio chega a esse ponto aqui. De alguém tentar
comprar o dom de Deus com dinheiro. Como se Deus fosse participar dessa sujeira, dessa imundícia, dessa ganância. Que se Pedro aceitasse esse dinheiro, ele estaria consentindo com esse comércio, do qual alguém poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Isso é algo muito errado, que tem que ser combatido mesmo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver aqui. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Então, nós vimos que o Senhor Jesus é contra o intuito ganancioso. Vimos também que Pedro falou contra o intuito ganancioso. Agora vamos ver o que Paulo fala aqui a esse respeito. Está escrito assim, ó. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Então, Paulo não usou de nenhuma linguagem de bajulação. Em tempo algum. Ele nunca fez isso. E nem de intuitos gananciosos. Então, Paulo e os outros que andavam com ele, ali em Tessalônica, eles não usaram de intuitos gananciosos para com aquele povo. Eles nunca quiseram entrar nessa loucura da ganância do comércio. Se eles quisessem fazer isso, eles iriam conseguir fazer. Mas o intuito deles não era esse. O intuito deles era pregar o Evangelho, anunciar Jesus, falar da graça, da nova aliança, enfim. O intuito deles era esse. Então ele diz aqui, ó. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Então, pessoal, Deus era testemunha disso. Deus era uma testemunha que queria testemunhar a favor de Paulo e dos seus companheiros a respeito disso sempre. Então, Deus é testemunha também daqueles que hoje entraram nessa loucura do comércio e estão fazendo comércio hoje dentro desses tempos construídos por humanos que hoje são as denominações. Deus está vendo tudo claramente. Eles não vão ter desculpa alguma que os possa justificar. Porque Deus é testemunha de que eles estão fazendo coisas erradas. O comércio dentro desses tempos construídos por humanos é errado. A igreja não pode participar disso em tempo algum. É errado. A igreja não pode ser os contribuintes financeiros desse comércio. Mesmo que os pastores, bispos e apóstolos usem textos fora do contexto para tentar fazer com que isso continue. Então, cabe a você agora ter essa mesma atitude de não viver com esse intuito ganancioso, que infelizmente tomou conta da vida de muitos pastores, bispos e apóstolos hoje, sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Então está escrito assim, ó. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. Então, todos os pastores, bispos e apóstolos hoje que estão nessa loucura do comércio, eles têm a mente pervertida pelo próprio comércio. E não adianta ninguém tentar falar
com eles, porque eles não vão aceitar. Porque esse intuito ganancioso tomou conta deles de tal forma que eles só conseguem ver isso na sua frente. Dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. E eles usam todos os meios necessários para arrancar dinheiro das pessoas. Porque eles têm esse intuito ganancioso enraizado em sua consciência, cauterizada. Isso é terrível demais, pessoal. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Eles são privados da verdade. O que eu estou dizendo aqui é verdade, mas eles que são privados da verdade não vão querer saber disso. Eles vão querer continuar com a mentira desse comércio ganancioso. Porque o intuito deles é esse. Eles estão servindo a Mamon agora. Eles não servem mais a Deus. E nem ao próprio Senhor Jesus. O Deus deles é o ventre, como diz Paulo em uma de suas epístolas. O comércio tomou conta deles de tal forma que eles não enxergam mais nada. É por isso que eles são privados da verdade. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, ele supõe em sua mente pervertida que a piedade é fonte de lucro financeiro. E quem traz esse lucro financeiro para eles são aquelas pessoas que eles conseguem persuadir, enganar, iludir, induzir ao erro com suas palavras, pelas quais eles convencem as pessoas a entregar dízimos de dinheiro, ofertas em dinheiro e outras coisas mais. Eles fazem comércio de outros produtos também, que eles vendem. Então, o comércio deles é isso aí. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. Essa é a realidade deles hoje, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, o último texto, que está na segunda epístola de Pedro. Vamos ler aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Ele diz aqui, ó. Também movidos por avareza. Então, os falsos mestres hoje, que são pastores, bispos e apóstolos, eles são movidos por avareza. Eles são movidos por esse apego demasiado ao dinheiro. É só isso que eles têm, mais nada. Apego demasiado ao dinheiro. São movidos por avareza. E por causa disso, eles perdem todos os escrúpulos. Não tem escrúpulos algum. O único intuito deles é adquirir riquezas, mais nada. Esse é o objetivo deles. E hoje, infelizmente, eles estão dentro desses templos construídos por mãos humanas. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Por que eles usam palavras fictícias para fazer comércio das pessoas? Porque nas Escrituras não existe nenhum texto que aprove que eles façam comércio de você com palavras verdadeiras, com palavras sérias. Porque não existe esse texto pelo qual alguém poderia usar para legitimar a sua prática de ser movido pela avareza. Não. Como não existe, eles têm que inventar. Eles têm uma engenhosidade muito grande, eles têm uma artimanha perfeita, uma retórica preparada. Tudo de forma fictícia para enganar as pessoas. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Então, eles fazem isso, pessoal. É a única forma que eles têm para tentar fazer com que
essa forma de comércio pegue. Infelizmente, quando as pessoas ouvem essas palavras fictícias, elas aceitam, elas dizem aleluia, elas dizem amém, concordam, aprovam, participam, entregam cegamente, por causa dessas palavras fictícias, dinheiro para esses homens que fazem comércio deles com palavras fictícias. Tudo gira em torno do comércio, sem dúvida alguma. E isso está acontecendo em todas as denominações mesmo. É uma realidade. É verdade mesmo. O que Pedro diz aqui é o que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. E também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, é isso que vai acontecer. Porque esses homens pervertidos estão fazendo comércio de muitas pessoas com palavras fictícias. Eles ficam inventando isso. São palavras inventadas, que eles criam em sua mente deturpada com esse objetivo, pessoal. E você, diante disso, vai fazer o que agora? Vai continuar ouvindo, ou melhor, vai continuar dando ouvidos, dando crédito a essas palavras fictícias que eles inventam para fazer comércio de você? Você vai continuar nisso? Ou vai acordar e sair fora? Fugir desses homens, escapar, para nunca mais entrar dentro desses tempos construídos pelos humanos, onde é isso que acontece. A loucura do comércio chegou a esse ponto, sem dúvida alguma. Então, pessoal, esses são os textos que eu li aqui. Poderia ler outros, existem outros mais também, mas esses 5 aqui já são suficientes para conscientizar você agora. Para fazer você cair em si, cair na real, e fugir, escapar e sair fora desse comércio, dessa loucura desse comércio que infelizmente está fazendo muitas vítimas por aí. Muitas pessoas são incautas, ingênuas e inocentes com respeito a isso. Por isso que eles aceitam facilmente essas palavras. Toleram de boa mente quem faz isso. Essas pessoas são aquelas que financiam esse comércio com palavras fictícias. Cada vez mais. Chegou a hora de acabar com isso. É necessário fazer isso morrer. É necessário fazer isso ter um ponto final e definitivo. Porque quem alimenta esse comércio estimula ele a continuar cada vez mais. Os pastores gostam disso. Quando eles veem que essas palavras fictícias dão resultados, eles continuam tirando mais dinheiro dessas pessoas. Existem muitos pastores hoje agindo assim, pessoal. Porque eles estão servindo a Mamon. Mamon ensinou a eles a falar palavras fictícias para fazer o comércio de vocês. Essas são as regras impostas pelo Deus Mamon, a quem eles estão servindo. Eles não servem mais a Deus. Eles não obedecem mais ao Senhor Jesus. E nem ao evangelho dele. Porque no evangelho do Senhor Jesus não existe espaço para isso. O evangelho do Senhor Jesus não é para criar palavras fictícias para fazer o comércio das pessoas. Pelo contrário, o evangelho do Senhor Jesus é para tirar as pessoas desse comércio. É para fazer as pessoas não praticarem isso em tempo algum. Porque isso é algo totalmente errado. É incompatível com o evangelho do Senhor Jesus. Então, como no evangelho do Senhor Jesus não tem espaço para isso, aí eles criam outro evangelho, onde o comércio é liberado. Onde eles usam textos fora do contexto para fazer isso acontecer.
onde eles usam o texto de Malaquias 3,10 da antiga aliança. Porque na nova aliança, no evangelho, na graça, na verdade, e principalmente nas santas palavras do Senhor Jesus, não tem como eles tirarem nada que possa ser usado para fazer comércio com palavras fictícias para as pessoas caírem nesse engano. Esse engodo tem que acabar agora. Tem que ser cortado. Esse mal pela raiz. É isso que tem que ser feito. Tanto você como eu temos que tomar essa atitude de fazer isso. Porque nós não estamos em Cristo Jesus para sermos enganados por esses homens pervertidos, que só têm intuitos gananciosos e nada mais. Essa é a verdade, pessoal. Então, a loucura do comércio tem que acabar agora. E espero que você entenda isso. Porque é simples demais. Tudo que foi falado é com esse respeito, pessoal. É para ensinar a você e a mim essa verdade. E essa verdade que foi ensinada hoje tem que produzir em você e em mim esse resultado de agirmos como o Senhor Jesus agiu para acabar com esse comércio de forma definitiva. Então, nós temos que agir assim. Temos que agir assim com responsabilidade e eficiência para destruir esse comércio. E não estar participando dele em tempo algum. Porque, infelizmente, hoje, muitos estão abraçando isso, abraçando esse espírito diferente, digamos assim, que entrou, que conseguiu penetrar dissimuladamente, de forma sutil, dentro desses tempos de construções humanas. Onde aquela membresia que está ali é totalmente, está totalmente vulnerável a essas palavras. Aceita numa boa e conseguem ser manipuladas para que essa loucura do comércio continue. Então, isso não pode continuar mais. Chega disso. Pare com isso agora. Você está em Cristo. E estar em Cristo não é brincadeira. Não tem comércio fictício de palavras, não tem comércio feito com palavras fictícias pelo Senhor Jesus em tempo algum. Nós devemos aprender isso. É fácil aprender isso. Porque essa é a palavra certa. Então, eu espero em nome do Senhor Jesus que tudo já tenha sido esclarecido. Mas se ainda não esclareceu, eu espero em nome do Senhor Jesus que o Espírito da Verdade te guie a toda essa verdade, para você ficar conhecendo mesmo, profundamente essa verdade. E essa verdade, enraizada em sua vida, produz o resultado de você combater esse comércio. A partir de agora, o Senhor Jesus quer ver essa atitude partindo de você, como um dia ele fez essa atitude. Agora, no século atual, quem tem que fazer é você. E eu também. Então, é isso que deve ser feito, pessoal. Não há dúvida disso. Pelo contrário, tudo que foi falado aqui encheu você de certeza e convicção. Assim como encheu a mim também de certeza e convicção de que é isso que deve ser feito. Temos que combater esse mal. Esse mal é algo pernicioso, é terrível. É algo que infelizmente está corroendo muitas pessoas como um câncer. Destruindo mesmo. Então, essa destruição causada pela loucura do comércio tem que acabar hoje. Para que possamos viver uma vida em Cristo longe dessas coisas. Longe dessa loucura. Longe desse mal que infelizmente está destruindo a vida de muitas pessoas. Sem dúvida alguma. Então eu espero que a igreja agora possa entender isso. Para que assim esse entendimento produza bom resultado. Para que ninguém mais seja enganado
por palavras fictícias de homens pervertidos que supõem que a piedade é fonte de lucro. Então eu espero que a igreja entenda isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.